Hello, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para junto aprendermos a palavra do Senhor no teu programa favorito, que é o programa Alimento Sólido. Este programa tem como objetivo de revelar mistérios, aqueles assuntos que muita gente até talvez nem gostam de olhar, nem ler, de tão difíceis que eles são. E esse é o programa Alimento Sólido. A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 5, a partir do 7 até no 14, que são esses assuntos que fazem a pessoa crescer, fazem a pessoa investigar, fazem a pessoa analisar. A Bíblia, Jesus disse, analisar as Escrituras. Os assuntos de difícil interpretação nos fazem, na realidade, analisarmos as Escrituras. E só há crescimento no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra do Senhor, quando analisarmos as Escrituras. Então, hoje eu te levo a analisarmos uma Escritura que tem a ver com o caso de Moisés, sobre a morte de Moisés, o que aconteceu na realidade. Venha comigo rapidamente. No livro de Deuteronômios, capítulo 34. Vamos ver sobre a morte de Moisés. Deuteronômios, capítulo 34. A partir do versículo 4 até 6, a Bíblia fala sobre a morte de Moisés e vamos ver um aspecto bastante importante. Diz assim, a partir do versículo 4 do capítulo 34. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Deus aqui diz a Moisés que não passará para ir na terra prometida. Veja, no versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Versículo 6. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. E ninguém sabe até hoje o dia da sua sepultura. Graças a Deus. Aqui estamos a ver o cenário, o que aconteceu para a morte de Moisés. Deus fala que Moisés não vai poder entrar por causa da contenda que houve sobre as águas de Meribá, onde Moisés ficou muito irado até ao ponto de não glorificar a Deus com suas palavras. E a Bíblia declara que o Senhor diz que todos aqueles não entraram na terra. E Moisés era o que havia sobrado. E Moisés morre na terra de Moabe. Na verdade, o Senhor é que matou Moisés. Não é a doença. Nenhuma doença aguentou matar Moisés. Nem a velhice aguentou matar Moisés. Na verdade, foi o Senhor que matou Moisés. Lhe tirou a vida. Agora escuta. A Bíblia declara que Deus enterrou Moisés nesse lado chamado Daquém do Jordão, entre Canaã, Moabe e num lugar específico chamado Bet-peor. Os israelitas, na verdade, sabem onde Moisés foi enterrado. Sabem a terra, a província e o lugar chamado país Moabe. O lugar é Bet-peor. Porém, aonde lhe colocaram, não sabem. Quer dizer que já tentaram procurar. Procuraram, dizendo que até hoje ninguém sabe. Significa que até o tempo em que o livro de Deuteronômio foi escrito, ninguém sabia sobre onde Moisés foi enterrado. Mas por que as pessoas procuraram entre as sepulturas que ali estavam, entre os túmulos que ali estavam? Nada se encontrou sobre Moisés. Nenhum vestígio de Moisés se encontrou. Como foi possível? A resposta nós encontramos no livro de Judas. No livro de Judas, capítulo 1,
versículo 9, que está a dizer que quando o anjo Miguel contendia com Moisés, com Satanás sobre o corpo de Moisés. Escuta bem, não a arma ou escudo, o próprio corpo de Moisés. Quer dizer que Deus ordenou o anjo Miguel para ir buscar o corpo de Moisés. Satanás se sentiu no direito de ter o corpo de Moisés. Ele queria que o corpo de Moisés ficasse em sua posse. E o corpo de Moisés poderia entrar em decomposição. Ou aquilo que a Bíblia chama a Bíblia chama aquilo de decomposição. Quer dizer, poderia apodrecer. E a Bíblia quer que o anjo veio contender, veio lutar, veio discutir, veio reclamar o corpo de Moisés. Significa que Moisés foi levado pelo anjo. Moisés não viu aquilo que a Bíblia chama de decomposição ou a corrupção do corpo. Deus não deixou o corpo de Moisés apodrecer assim. Mesmo Davi ainda profetiza. Depois você vai entender sobre isso. Quer dizer que Moisés foi levado aos céus. Foi levado pelo anjo Miguel. Anjo Miguel levou Moisés. Quer dizer que até hoje Moisés está vivo. Vou te explicar por quê. Moisés primeiramente morre e ele é enterrado. Deus é que lhe enterra numa sepultura. E quando Satanás tenta vir buscar o corpo, Deus manda o anjo tirar o corpo de Moisés. E tudo na Bíblia, quando lê a Bíblia, indica que Moisés está vivo. E depois vamos entender por que Moisés está vivo. A Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 30 até versículo 31, a Bíblia fala que Moisés e Elias apareceram ao lado de Jesus. Como assim? Se Moisés já está morto. Isso implica que Moisés não estava morto. No livro de Lucas vemos que Moisés está a conversar com Jesus e Elias. Implica que Moisés não está morto, porque não há ligação entre os mortos e os vivos. Os mortos não falam, não conversam. E quer dizer que Moisés está vivo, conversa com Elias, conversa com Cristo. Não quer dizer que era Cristo vivo, Elias vivo e Moisés um zumbi. Não. Os três estavam vivos e os três estavam conversando sobre a morte de Jesus Cristo. E vamos ver por que essa transformação total. A minha pergunta que eu devo te fazer: você acha que Deus levaria o corpo de Moisés para enterrar no céu? É impossível. No céu não tem cemitério para enterrar o corpo de Moisés. Então importa que Deus faça reviver o corpo de Moisés. Ou será vamos pensar que o corpo de Moisés foi levado ao céu e foi mumificado? É impossível. No céu não há corpo morto. Não há cemitério para enterrar em Moisés. Ou então você vai ter que falar que Moisés e o seu corpo apodreceu no céu. E é impossível isso. Implica que Moisés foi ressuscitado por Deus. E é uma profecia que nos leva a entender isto. Moisés na realidade foi ressuscitado por Deus. Moisés é a pessoa que foi ressuscitada. Deus matou, ele enterrou. E foi ressuscitado, razão pela qual está a dizer que eles sabem mesmo que é na terra de Moabe, antes de passar o Jordão, é na terra de Moabe, onde Deus matou. Entre Moabe, é lá ao lado de Bet-peor, em frente de Bet-peor. Eles até sabem a província. Quer dizer que procuraram todos os sepulcros, não encontraram nenhum vestígio de Moisés, porque Moisés foi levado o corpo todo. Quer dizer que o corpo recebeu a vivificação. Aliás, tudo quando vem um corpo morto na mão de Deus, revive. Ainda Elias, que é o profeta de Deus,
quando se estendeu diante do corpo morto, reviveu. Eliseu reviveu. Agora imagina, Deus manda o anjo buscar o corpo de Moisés, não vai reviver? No céu, aquilo que está morto ganha vida. Implica que Moisés ganhou vida. E se nós ver na profecia que Deus fala sobre Moisés, agora vai entender que na verdade Moisés está vivo até hoje. Livro de Deuteronômios, no capítulo 18, dá uma profecia muito forte sobre Moisés. Versículo 15 do Deuteronômio. Veja o que a Bíblia fala. Versículo 15 até 18. Deuteronômio capítulo 18. Veja. Deus fala que virá um profeta como Moisés. Que vai funcionar como Moisés. Escuta isso. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 até versículo 18. E disse o Senhor, disse Moisés: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de meus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Ainda nos 8 também repete: eis que Deus agora dizer, eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo quanto eu lhes ordenar. E o livro de Atos prova que esse profeta é Cristo. Quer dizer que Cristo é o profeta que foi predito que seria como Moisés. Como assim Cristo como Moisés? E se você entender bem, na verdade Cristo veio como Moisés. É como se fosse um segundo Moisés. Vamos ver características da vida de Cristo e as características da vida de Moisés. Vai ver que há uma semelhança. Na verdade a profecia se cumpriu. Cristo veio como Moisés. Escuta a primeira característica. Moisés foi nascido. Porém, Moisés cresceu com pai que não é dele e mãe que não é dele. Como assim? Moisés foi dado a casa. Moisés foi crescido na casa de Faraó. Quer dizer que Moisés cresceu numa casa que não era dele, com pai e mãe que não era dele. O mesmo acontece com esse profeta que vem. José não era pai de Jesus, e ainda Jesus Cristo nega a maternidade carnal de Maria, dizendo quem? Quase tua mãe está lá fora, diz: quem é minha mãe, senão aquele que ouve a minha palavra? Quem é meu irmão, senão aquele que ouve a palavra do meu pai e põe em prática? Na verdade, Jesus não assumia a maternidade de Maria. Jesus não lhe chamava de mãe, lhe chamava de mulher, que pode ser senhora. Quer dizer que Jesus cresceu numa casa que não era dele, e com 12 anos ele já sabia disso. Maria disse: filho, por que nos fizeste isto? Isto é, no dia em que desapareceu dos seus familiares e apareceu diretamente no templo, depois de alguns dias lhe procurarem. Por que me procuraste entre os familiares? Não sabias que eu estaria na casa do meu pai tratando dos negócios do meu pai? E ele se refere do templo. Quer dizer que Jesus estava dando uma mensagem que naquela casa onde eu dormi convosco, ali não é minha casa. Assim como Moisés depois ficou a saber que aquela na verdade não é a casa dele. Outra característica de que Cristo é o profeta predito que seria como Moisés, escuta, seria o libertador. Moisés é o profeta libertador que veio para libertar o povo de Israel. Cristo também veio como profeta. Ainda disse que o profeta não tem honra em sua casa. Ele se assumia como profeta. E ele era o libertador, que veio para libertar. Não só que veio para libertar, libertou os cativos, libertou os doentes das suas enfermidades, dos espíritos de enfermidade, e libertou o mundo da escravidão, assim como Moisés. Segunda característica: Moisés apareceu depois de 400 anos de escravidão.
400 anos que eles não ouviam a voz de Deus, porque eles ouviam a voz de Deus desde José para baixo, José, Jacob, Isaac, Abraão. Moisés aparece depois dos 400 anos do silêncio divino, lá na terra do Egito. E a mesma coisa acontece com Cristo. Desde Malaquias até o aparecimento de João Batista e o aparecimento de Cristo, batem 400 anos. Você está entendendo? Outra característica. Moisés era um Deus no meio do povo. Moisés era Deus no meio do povo. Deus disse: farei Deus no meio do meu povo e Arão será teu profeta. E Cristo era o quê? Cristo era Ele próprio o Deus na terra, o Emmanuel. Está entendendo? Outra característica. Perseguição de criança. Alguns livros, alguns autores até afirmam que o nascimento de um libertador foi predito pelos magos do Egito. Eles previram a queda do império egípcio, razão pela qual aplica-se a lei da matança das crianças, porque diziam, talvez esse povo numeroso pode se ligar aos nossos inimigos e assim lutarem contra nós a favor dos nossos inimigos. Há vários livros, vários comentários comentam dizendo que os magos haviam previsto o nascimento de um libertador ou então uma revolta que destruiria o Egito. Uma revolta militar que destruiria o Egito. Por isso é dado aquela ordem de matarem todas as crianças. Uma perseguição de criança. E o que a Bíblia diz? Vê? Cristo, quando nasceu, o seu nascimento foi previsto pelos magos. E o que acontece depois? A perseguição, assim como Moisés. Outra aqui, a sexta. Transfiguração. Cristo, Moisés é aquele profeta que se transfigura no Antigo Testamento. Ele sofre a transfiguração. E o que acontece? Cristo também é transfigurado. Assim como a profecia diz que o Senhor levantará no vosso meio um profeta como eu. O que aconteceu na vida de Moisés veio se repetir na vida de Cristo, provando de que Cristo é o profeta prometido. A sétima característica. Trazer uma aliança. Noé trouxe uma aliança, Abraão trouxe uma aliança. E Moisés traz uma aliança, que é a aliança dos 10 mandamentos, a aliança do Sinai. Agora, quando ele diz que o Senhor levantará um profeta no vosso meio, está a falar de Cristo, que também tinha que trazer uma aliança. Porque se ele traz um profeta como ele, então tem que fazer quase a mesma coisa que ele fez, que também trouxe uma aliança. Agora veja isso. Cristo morreu e ressuscitou. Quer dizer, esse evento também se repetiu, também esteve presente na vida de Moisés. Deus é que matou Moisés, tirou fôlego. As doenças não aguentaram matar Moisés. Eu vou explicar por quê. As doenças não aguentaram matar Moisés, nem a velhice aguentou matar Moisés. Deus disse no livro de Gênesis que o homem viverá 120 anos. E Moisés atingiu os 120 anos, mas a morte não aguentou lhe tocar. Nem as doenças, nem as guerras, nem a seca, nem a fome. Quem teve que tirar a vida é Deus. E eles sabiam onde Moisés estava. Na terra de Moabe, de frente de Bet-peor. Mas procuraram os túmulos, não encontraram. Assim também como os discípulos, Maria e as mulheres, foram procurar no túmulo, não encontraram o corpo de Moisés. Por isso diz que até hoje não encontraram o corpo de Moisés. Se você vê no Novo Testamento, as mulheres e os discípulos também foram procurar o corpo de Moisés no túmulo, não encontraram. Quer dizer que o que aconteceu em Moisés está a se repetir em Cristo. Por quê? Porque Moisés é um primeiro Cristo, é um ungido. Cristo é um segundo Moisés, é o profeta que seria como Moisés. Quer dizer que Moisés morreu e Deus lhe ressuscitou. E a Bíblia diz que o Senhor ressuscitou Cristo dos mortos. Cristo é o profeta que viria como Moisés. Significa que o que estava a ver em Cristo aconteceu em Moisés. Quer dizer que Moisés morreu, mas Deus lhe ressuscitou.
Mandou o anjo ir buscar o corpo. E não é para apodrecer o corpo no céu. Ou no céu tem um cemitério para enterrar o corpo de Moisés. Não. Moisés foi ressuscitado. Razão pela qual ele aparece com Elias, conversando com Cristo. Morto não conversa com vivo. E para você dar bem conta, os discípulos estavam debaixo da glória de Deus. Debaixo da glória de Deus nós temos conhecimento, temos uma fé, nós aceitamos a vontade de Deus. E debaixo da glória de Deus, os discípulos receberam Moisés como vivo. Debaixo daquela glória, os discípulos receberam Moisés como vivo. Disseram, é bom que façamos 3 cabanas, uma para Moisés, Elias e você. Estavam a contar Moisés entre os vivos. Os discípulos, a Bíblia contou Moisés entre os vivos, entre Elias e Cristo. Os discípulos vamos fazer 3 altares. Se até os discípulos lhe incluíram entre os vivos, e quem é você? Quem somos nós? Quem é eu? Tudo o que aconteceu em Cristo é uma réplica daquilo que aconteceu em Moisés. As pessoas foram procurar o corpo de Moisés entre os sepulcros, entre as sepulturas de Moabe em frente de Bet Peor. Não encontraram. Também Cristo. Foram procurar o corpo de Cristo nas sepulturas, não encontraram. Deus ainda disse, por que procurais o vivo entre os mortos? Escuta, significa que no tempo de Moisés, quando foram procurar o corpo de Moisés, eles estavam a procurar o vivo entre os mortos, porque Deus já havia ressuscitado o corpo de Moisés. Razão pela qual Moisés está vivo hoje. Moisés conversa com Elias. Eles vieram conversar também com Cristo. No livro de Lucas, Mateus também. Agora vou te levar num caso. Por que Moisés teve que reviver? Êxodo capítulo 33. Vais entender por que era obrigatório Moisés ressuscitar. 33, Êxodo 33, versículo 12. Veja isso. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Achaste graça aos meus olhos. Está a dizer, quer dizer que Moisés achou graça diante dos olhos de Deus. Assim como Noé. Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Moisés também achou graça. E a graça é que lhe fez reviver. Na realidade, escuta, Moisés não vivia na lei, Moisés vivia na graça. Porque no meio da lei, quando a lei ainda estava a ferver, Moisés achou graça diante dos olhos de Deus. Significa que Moisés não vivia na lei, Moisés vivia na graça no meio da lei. Não sei se você entendeu isso. Moisés é alguém que estava na graça, porque Moisés achou graça diante dos olhos de Deus. Ele estava no meio da lei, Moisés achou graça. Por isso,